Abre sua Bíblia, Palavra de Deus, em Marcos capítulo 4. É um livro que eu já andei pesquisando, fiz uma séria pesquisa, e realmente esse livro existe na maioria das Bíblias. Então você deve encontrar o Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, fala amém. Quantas Bíblias de papel? Ih, vamos perder. Quantas Bíblias eletrônicas? Levanta as eletrônicas aí. Ah, perdemos. Os velhos perderam. Uma dica para você da Bíblia eletrônica. Compra uma de papel. Como é que o povo fala aí de backup? Compra uma aí de reserva, porque não sei não, do jeito que as coisas vão, daqui a pouco tira a internet da gente. Eu ouvi dizer que o menino da Tesla, o Elon Musk, 68% dos satélites de internet que estão lá em cima é dele. Os países compram dele. E se ele tiver dor de barriga? Então é melhor ter uma de papel. Muito bem. Marcos capítulo 4, versículo 35, na minha tradução que é NVI, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro certamente encharcado. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, eu gosto dessa expressão, acho bonita, não te importa que morramos? Acho morramos bonito de falar. 39, ele se levantou com aquela voz de quem acordou agora, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No original, Jesus perguntou: onde vocês deixaram a fé de vocês? Ficou lá no porto? Ficou no hotel? Ficou na casa de vocês? Cadê a fé de vocês? Antigamente, as Bíblias tinham assim: homens de pouca fé. Como o pessoal pensava que se tratava de um bullying, aí eles mudaram a frase: ainda não tem fé? Então é isso daí. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Eu li a sua palavra e foi a sua palavra que entrou na minha cabeça. Mas agora a sua palavra tem um risco enorme de se misturar às tranqueiras da minha cachola. E já não mais, quando por minha boca sair, ser a sua palavra. Então, querido Jesus, livra a sua palavra de se misturar a qualquer coisa ruim dentro de mim e faz com que ela, ao sair por minha boca, ainda ser a sua palavra. Nos abençoe, pois oramos no nome forte de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu ver se eu consigo introduzir o meu assunto de as lições da travessia. Nós vamos ter 19 lições hoje da travessia. Antes de falar delas, deixe-me dizer uma coisa. Uma expressão que chama a minha atenção nesse texto é quando Jesus diz assim: vamos para o outro lado. Eu vejo muitas vezes na palavra de Deus o Senhor falando para alguém: vamos para aquele lado. Vamos por essa direção, vá naquela direção, venha até aqui. Sempre o Senhor tem sonhos dele para realizar através da nossa vida, sempre. Modernamente as pessoas chamam esse sonho de o propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu sonho? Em outras palavras, qual o destino que você tem escolhido? Para onde você está direcionando a sua vida? Daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, em quem você quer se transformar? Quem você quer ser? Muito mais de
o que você quer ter. Porque o segredo não é ter para ser, mas ser e então ter. E Jesus também tem sonhos a seu respeito. Ele não vai interromper, impedir todas as vezes que você escolher um destino, desde que o seu destino alcançado transforme você numa pessoa mais fiel, mais crente, mais abençoadora. Deus não vai interromper o seu sonho, o destino escolhido, desde que quando você lá chegar, você se transforme numa pessoa muito melhor para a sua família. Deus não vai interromper os seus destinos se quando você chegar no seu destino, porque você o alcançou, você se tornou o melhor servo de Deus para esse planeta. Deus não vai interromper o seu destino se quando você alcançar o seu destino, esse seu destino dará muitas glórias a Deus. Em outras palavras, fará Jesus mais famoso no planeta. E Ele tem sonhos para você. E nesse trecho da palavra, o Senhor Jesus tem sonho para os seus discípulos e para Ele e para o menino que está do outro lado. Quando ele diz em Marcos 4, vamos para o outro lado, nós não sabemos para onde ele apontou o dedo. Mas quando a gente começa a ler o capítulo 5, a gente sabe que ele apontou o dedo para a cidade de Gadara. Vamos para o outro lado do lago ou mar da Galileia para chegarmos em Gadara. Porque Jesus não explicou tudo para os discípulos e quase sempre ele não explica todos os detalhes do que ele quer fazer com a nossa vida quando lá chegarmos e nem da travessia. Ele simplesmente orienta, vamos para aquele lado. Jesus sabia que tinha um menino possesso de pelo menos 2.000 demônios e quando saem do menino vão entrar nos porcos. E isso não tem nada a ver com o que acontece no mundo dos esportes hoje. E eles entraram naqueles porcos. Jesus sabia que aquele menino era doente, aquele menino era alucinado, aquele menino tinha problemas para dormir, ele uivava, gritava de noite, ele era insone, quem não dorme bem adoece. O meu médico disse que se eu ficar 48 horas sem dormir, sem pestanejar, eu vou ter a imunidade de uma pessoa aidética, eu preciso dormir, dormir faz bem. E aquele menino não dormia, ele era violento, amarravam-no em corrente, ele arrebentava, ele assustava as pessoas daquele lugar. Jesus sabia da história dele e da dificuldade que aquela cidade enfrentava com ele. Jesus tinha sonhos de libertá-lo e Jesus tinha sonhos maiores ainda. Jesus através dele evangelizaria previamente 10 cidades onde ele vivia e quando Jesus volta lá a pé, aquele povo já está esperando por Jesus por causa do testemunho dele. Sempre que Jesus falar, vai para lá, pode ser que ele não explique todas as coisas para você no caminho, pode ser que ele não explique tudo que ele vai fazer lá, mas creia, Ele vai te usar e vai usar o que Ele vai fazer lá para alcançar mais pessoas ainda. O que Ele precisa hoje, nesses dias eu tenho nessa igreja uma pessoa que diz para mim, eu topo ir na direção que você me mandar. Porque nós precisamos hoje de andarmos, de navegarmos, de colocarmos o barquinho da nossa existência em águas orientadas por Ele, porque aí vai dar certo. Fala amém. Puxa, obrigado, eu estava quase desmaiando já. Nenhum amém. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu preciso mostrar para você alguma coisa importante. Jesus tem um sonho de chegar lá, em Gadara. Ele sabe o que ele tem que fazer em Gadara. Ele sabe o que vai acontecer com a conversão daquele menino. Ele sabe que isso é importante para a estratégia dele de alcançar aquela região. Jesus sabe tudo isso. Mas ele não diz nada para os discípulos, porque necessariamente ele não tem que ficar dando explicaçõezinhas para nós. Não tem crente VIP. Sabe o que é VIP? A very important person. Não tem isso. Nós é barro, mano. Tudo é barro. Ele só dá ordens para o barro e pronto. Então ele falou, vamos para lá. Agora, ele sabe que para chegar em Gadara, ele precisa navegar por certas águas e ele sabe o que ele vai enfrentar no meio da viagem. Os discípulos necessariamente não. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor te der uma orientação clara, vá! Não quer dizer que vai ser tudo bem no caminho. Uma vez ele disse para o povo que estava aprisionado, escravos, 400 anos no Egito. E antigamente, quando uma pessoa livre virava escravo, não tinha como desvirar. Era irreversível na maioria dos casos. Um caso raro ou outro. Mas ele promete, eu vou reverter a situação.
Vocês hoje eram livres, viraram escravos. Eu vou libertá-los de novo e vou levá-los para lá. Aqui vocês são escravos. Mas eu vou levar vocês aqui para serem donos da terra. Você talvez tenha me ouvido, mas não viu. Eu vou mostrar de novo. Não tem problema, vou emagrecer hoje. Aqui, ó. Você é escravo, mas eu vou libertar você. E vou mudar você de nível. De escravos a dono da própria terra, Deus precisava trabalhar o caráter deste povo. E como Ele o fez? Os fez passar, atravessar pelo deserto. Deserto então era a lapidação do caráter de seu povo. Deserto era o preparo. Ali em Êxodo 15, quando ele diz: e ali lhes deu estatutos e os colocou à prova, foi na intenção de aprovar, de preparar, de cuidar deles para que eles entrassem. Não vou contar a história toda dessa que não dá tempo hoje, mas era a ideia de que o deserto era a travessia que Deus precisava usar para prepará-los. Hoje nós somos numa travessia pelas águas. A travessia era importante para Jesus, para ensinar lições aos seus discípulos. Primeira lição da travessia: a obediência não isenta você do enfrentamento de tempestade. Pode falar, porque é mesmo. Não é porque você é obediente que você fica isento de sofrimentos, isento de tempestades, isento de desertos, ou isento de fornalhas, ou isento de buracos, ou isento de morar meses num barco com um monte de bicho que o banheiro era dentro do barco. A pessoa fala: mas eu virei crente para não sofrer. Errou. Bem-vindos. Aqueles que são de Jesus precisam saber: obediência não é isenção do enfrentamento de tempos difíceis. Mas agora você pode dizer amém, porque a obediência, se não nos isenta do enfrentamento de dificuldades, a obediência garante a presença dele. Jesus entrou no barco, Jesus entrou na fornalha, Jesus foi com eles no deserto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. O vale da sombra da morte é uma possibilidade para todas as ovelhas de Jesus, mas a presença dele conosco é verdadeira, é certa. Ele não nos abandona no enfrentamento de tempestades, dificuldades da vida. Creia, se o Senhor está dando direção para a sua vida, vai com tudo. Eu não garanto que você ficará isento de dificuldades, de lutas, de obstáculos, de perseguição, de fome, de perigo, de espada, mas nada disso nos separa do amor de Deus, porque em Cristo Jesus, eu e você, todos nós, somos mais do que vencedores. Vai por fé, Ele está com você. Amém ou não amém? Aleluia. Acabou meu tempo? Obrigado. Obrigado, eu estava precisando. Eles fizeram um palco muito grande, eu tenho que correr dos dois. Segunda lição da travessia. O Senhor tem te convidado a um rumo? Segunda lição. Segunda lição da travessia. A obediência muda a minha maneira de interpretar as dificuldades ao meu redor. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu acredito que o abecedário do crente não é A, B, C, D, F, G, H, Z. Eu acredito que o abecedário do crente é O, B, D, C. Quando você obedece, você não só garante a presença, mas em segundo lugar, quando você está em águas da obediência,
navegando com o barco da sua vida em águas orientadas pelo Senhor, a sua perspectiva, a sua interpretação dos fatos ao seu redor muda. Deixa eu falar do desobediente. Se você está navegando com o barco da sua vida em águas da desobediência, tipo assim, o nosso irmão Jonas, lembra de Jonas? Jonas, quando chegar lá no céu, é um dos caras que eu quero ter umas horas de bate-papo num café. Gosto dele demais. Um dos meninos mais corajosos da Escritura Sagrada é o tal do Jonas. Era burro, mas ele era muito inteligente. Como é que pode, né? Então, porque ele conhecia Deus com uma intimidade tão grande que ele sabia que desobedecê-lo arrumaria encrenca. Mesmo assim, ele desobedeceu. Deus disse para o Jonas: Jonas, entra no barco e navega por estas águas naquela direção. Não vou, e ainda vou para o outro lado. E foi. É muito corajoso. O que aconteceu com Jonas? Deus precisou despertá-lo desse afastamento de Deus, desse raiva de Deus, desse ódio de Deus que me tira do meu conforto. Eu morava no palácio, eu sou profeta no palácio, que negócio de barco, eu tenho enjoo, tenho labirintite, eu não quero, e eu odeio aquele povo que ele falou para ir lá, eu quero que eles morriam tudo. Jonas tinha um povo que ele queria morto. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho pedido a Deus para matar logo. Tem uns que eu pensei que Deus ia resolver a minha vida em 6 meses, ia matar o cara. Está aí, está durando ainda. Mas o problema de você ter uma listinha de quem você quer que morre, não é problema. O problema é saber que eu estou na listinha de muita gente. Então Jonas não gostava e ele resolveu desobedecer. Quando ele desobedece, Deus joga uma tempestade em cima dele para despertá-lo. O problema é que a tempestade foi muita. Caiu na cabeça dele, caiu na cabeça dos tripulantes, caiu na cabeça dos passageiros e caiu na cabeça dos barquinhos em volta. Quando você está em desobediência, pode ser que essa desobediência atraia uma tranqueirada de problemas na sua testa e vai espirrar na testa de pessoas que não têm nada a ver com isso. Quando eu estou em desobediência, eu posso atrair complicação. Filho pródigo. Filho pródigo quer dizer irmã que gasta no cartão de crédito. Isso quer dizer filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador inconsequente. Pródigo não é prodigioso, é gastador. Tem irmãos e irmãs modernas que são interessantes, engraçados. Eles compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar às pessoas que eles odeiam aquilo que eles não são. Mas é uma outra história, um dia a gente fala sobre isso. O filho pródigo, ele desobedece porque ele prefere sair da casa do pai e viver a própria vida. O que o pai faz? O pai começa a permitir coincidências. Coincidências são ações de Deus onde ele prefere ficar no anonimato. Aí ele vai embora. Primeira coisa que acontece, acaba a grana. Longe da casa do pai, as bênçãos acabam. Segundo, teve miséria e fome na cidade onde ele estava. Atrás tranqueira para quem não tem nada a ver com o seu problema. Terceiro, vai arrumar emprego de porqueiro. Pegar bola no estádio. Não, é outra coisa. Vai arrumar emprego de porqueiro. Vai ficar humilhado. Vai se sentir o pior dos piores, o zero à esquerda. Porque resolveu desobedecer. Sempre que eu desobedeço, eu atraio tranqueiras ruins para a minha vida, que espirrarão na vida dos outros. Então, quando eu estou em desobediência, a primeira coisa que eu posso sentir é sentir-me culpado. Fui eu. Eu sei que está tudo ruim para o meu lado, porque eu estou em desobediência e agora o diabo está deitando e rolando na minha vida. Não, teologia errada. Quando você está em desobediência e é filho, quem está deitando e enrolando na sua vida é Jesus. É Ele que está batendo no você. O diabo quer que você fique aí mesmo. Por que ele vai bater? Você acha que o diabo virou sócio do Espírito Santo? Menino, você está em desobediência, eu vou te dar uma surra para você aprender. Não. Quem vai dar surra é o Senhor. Mas você vai se sentir culpado. Segundo, você vai se sentir responsável pela desgraceira toda que está acontecendo à sua volta. Terceiro, você fica com medo de assombração.
Quando você está em desobediência, qualquer coisa te assusta. Tudo te assusta por causa da maldita desobediência. Desobediência rouba o seu bem-estar, rouba o seu bom humor, rouba a sua paz interior, te joga para a depressão, para o medo, para o pânico, para a ansiedade, tudo porque você, no fundo, sabe que você está desobedecendo. Mas o que acontece com o obediente? Quando você está navegando nas águas da obediência, a perspectiva muda. Eu não olho mais para as coisas como consequências da minha desobediência. Eu olho para as coisas, por exemplo, provações que vieram sobre a minha vida para testar se eu quero chegar do outro lado. E eu vou enfrentar isso e eu vou passar por isso. Eu olho as dificuldades da vida como provações que estão preparando o meu caráter, me fazendo mais forte, melhorando a minha vida de oração, me aconchegando mais à minha mulher, ao meu marido, aos meus filhos, à minha família, indo mais firme na igreja, porque a coisa está aperrando, está difícil, está pegando feio. Eu me apego a Deus, porque eu vou vencer essa provação, porque eu estou em obediência. Só pode ser provação. Ou porque você está em obediência, pode ser Satanás. Ele não gosta de você, não sei se você sabia. Ele não gosta dos seus filhos. Mas se eu estou em obediência, e eu falo, Senhor, isso aqui é provação, eu vou fazer um teste se é provação. Eu boto o dedo em qualquer direção, eu falo para o demônio, cai fora, mané. Não, mané é linguagem de ministro, não é bom falar aqui. Cai fora, rapaz. Sai da minha vida. Show! E aí ele vai embora, as coisas acalmam, era ele. Vê, quando eu estou em desobediência, eu me sinto culpado, eu me sinto responsável pela desgraceira que está acontecendo em volta de mim, e você é mesmo. Mas quando eu estou navegando nas águas da obediência, a minha atitude muda, a minha postura muda, não é de encolhimento e medo, mas de peito aberto, dedo para frente, falando, Deus, eu vou ficar mais firme ainda com o Senhor, e Satanás, dá no pé. Porque você está em águas de obediência, você tem autoridade espiritual. Entendeu isso? Amém ou não amém? Próxima lição, e só depois mais uma. Dúzia. Nessa travessia, eu aprendo a primeira lição, Deus não me isenta de dificuldades. A segunda lição, Ele sempre entra comigo. A terceira lição, muda a perspectiva das situações ao meu redor, quando eu ando em obediência. Quarta lição da travessia, por que o diabo me ataca? Eu já sou de Jesus, ele está perdendo tempo. Teve uma época na minha vida que, de tempo em tempo, ele me afogava na cama. Ele sabe que eu gosto de dormir, mas então vou te matar, você vai dormir a eternidade. E aí ele via, eu perdi a voz, eu sabia que era ele. Uma vez os pés dele na minha costela me jogando da cama. E eu não conseguia reagir, não saía a minha voz. Era terrível. Aí um dia, ele estava lá de novo, me enchendo as paciências de noite. Eu falei, não faz mal que eu não consigo falar. Ele pode passar aqui dentro e ler. Então, mentalmente eu falei assim, ô bestão. Não, a Bíblia diz que ele é besta. Ô bestão, para de perder tempo comigo, porque eu não abandono a fé, nem a minha família. Se você não quer dormir, vai despertar seus demônios. Ok? Tchau. Nunca mais. Porque o demônio só atua em você quando você dá importância para ele, ou quando você não sabe quem é você em Jesus. Mas também ele ataca você porque você é o veículo que transporta Jesus a Gadara. Você é o barquinho onde Jesus entra. Você é o veículo que leva Jesus. Ele sabe que não adianta nada fazer qualquer coisa com Jesus. O máximo que ele pode fazer conosco que somos crentes, e isso vai depender da autorização dele, já eu mostro para você, é nos matar. Mas matar Jesus não tem jeito. Nós não cantamos aqui, invencível é, inigualável é, poderoso é. Ninguém te para. A perseguição não parou. Imperador Alexandre, não era Alexandre, era Nero. Nero não te parou, nada te para. Jesus eu não sei se essa palavra existe, mas tinha um ministro
há uns 20 e tantos anos atrás, que ele inventava a palavra. Eu acho que ele inventaria imparável. Mas imparável deve existir, não deve? Bom, então o que o demônio pensa? Mateus 24, versículo 14, está escrito: e este evangelho do reino será empregado em todas as nações. Em todas as nações. No mundo inteiro, em todas as nações. Então virá o fim. O que é o fim? O fim é o fim. É quando Satanás, seus demônios, o inferno e tudo mais será destruído por toda a eternidade. Satanás sabe que a existência dele é proporcional à existência de pessoas cegas a Jesus Cristo. Foi assim lá com Nabucodonosor. Lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor era um cara bastante, como é que fala? Narcisista. Mandaram ele fazer uma estátua de ouro, não era folhada nem pintada, era de ouro, de mais ou menos um prédio de 25 andares de altura, por quase 3 metros de diâmetro, uma agulha de ouro. Quando o sol da tarde batia naquilo, devia ser maravilhoso. Provavelmente tinha a cara dele, do Nabuco. E aí ele chama povos de todo mundo. Ele era imperador de aproximadamente 150, talvez 180 países do mundo naquela época. Ele chama os representantes deles todos e diz: a partir de hoje esse aqui é o Deus da terra toda, de todas as nações, povos, línguas, tribos, como está escrito lá em Daniel 3. E ele diz: quando a fanfarra tocar, quando a banda tocar, quando a orquestra tocar, todo mundo vai ajoelhar e vai adorar o novo Deus. O que era isso? A tentativa de Satanás de usar o narcisismo, a megalomania desse cara, dele imaginar que ele é Deus. Tem um cara assim esses dias aí por aí. É bom. E aí imaginava que ele era Deus. Vocês vão adorar o novo Deus. Se eles adorassem o novo Deus, todos eles seriam cegos ao verdadeiro Deus. Mas tinha 3 meninos que eram crentes até debaixo d'água. Não, até debaixo do fogo. E eles não ajoelharam. E porque eles não ajoelharam, eles foram jogados na fornalha. Mas quando eles foram jogados na fornalha, tinha um quarto lá dentro. E eles foram jogados amarrados, completamente amarrados. Mas eles estão soltos, eles estão andando. O fogo não faz mal para eles. Eles estão andando. E tem um quarto que o tio Nabuco fala para os meninos: quem é o cara? A cara dele é diferente. E os meninos estão de boa. Aí o tio Nabuco vai lá na porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abdiafro, vocês estão aí? Deu medo agora do imperador daqui. Vocês estão aí? Aí quando eles saem de lá, aquela tentativa de Satanás de matar os 3 era para que eles ficassem cegos ao Deus daquelas testemunhas. Mas Deus vira o jogo e o tio Nabuco vai escrever depois: não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdiafro. Não tem. Sempre a tentativa do diabo é de manter pessoas cegas. E aqui, o que ele viu? Se esse cara atravessa para Gadara, ele vai evangelizar aquele menino, vai expulsar os meus discípulos que estão dentro dele. Eu vou ter que me acomodar nos porcos e vai ser complicado. Eu sei de tudo isso, então o único jeito de impedir Jesus de chegar é afundando o barco. Porque o barco é o veículo que leva Jesus. Entendeu por que Satanás bate no você? Porque você é o barco. Você é o veículo que leva Jesus às nações. Mas tal qual Jesus está no barco, está na tua vida, tal qual Jesus repreende os ventos, Ele repreenderá os ventos e as tempestades de sua vida e o fará cruzar até o local onde Ele quer que você chegue. Não importa a investida do diabo, eu e você somos mais do que vencedores, nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem perigo, nem espada, nem fome, nem perseguição,
nem partido político, nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. E por que eu sei que essa tempestade era um ataque de Satanás? Pela palavra que Jesus usa, ele repreendeu os ventos e o mar. A mesma palavra que ele usou para repreender os demônios que estão na vida daquele menino. Não é seu papel saber de onde veio a tempestade. Se você está enfrentando tempestade, saiba. Ou é uma provação, Deus está trabalhando em você. E se você achar, pensar, sentir, perceber, saber que é obra do maligno, aponta o dedo para qualquer direção e expulsa. Se a tempestade passar, era ele. Se não era, é Deus. E você continua sabendo que o seu barco cruzará aquelas águas. E esta é a última lição da travessia. O barco passou pela tempestade e chegou em Gadara. Qual é o destino escolhido da sua vida? No começo eu disse, não importa o destino que você escolheu, desde que quando lá você chegar, você é uma pessoa melhor e mais crente, você é um marido melhor, um pai melhor, uma família melhor e mais crente, você é um cidadão melhor para esta cidade e por causa de ter alcançado seus objetivos, Jesus fica mais famoso, escolhe o seu objetivo. O propósito de Deus na sua vida não é necessariamente impedir os seus sonhos, mas é através dos seus sonhos glorificar o nome dEle. E se você tem destino, qual é o grande mal da humanidade? Nós não sabemos para onde estamos indo. A gente não tem destino, a gente não escolhe. Escolhe para onde você está indo, e ali você se transforma numa pessoa melhor, você se transforma numa família melhor, você se transforma num cidadão melhor, você se transforma em alguém que faz Jesus mais famoso, em outras palavras, ele fica glorificado. Vai, porque se você anda nas águas da obediência, você garante a presença, garante a vitória e garante o alcance dos seus sonhos e dos seus objetivos. Amém? Crê nisso? Aleluia. Então agora eu quero dizer uma coisa para você. Amém. Se é para Jesus, vai com força. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está na sua vida. Você é o veículo de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa para você. O João, o humano João, que escreveu 3 cartas perto do Apocalipse, e depois parece-me que tal do Apocalipse, acho que era a mesma pessoa, ele escreve lá, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Ou seja, tem presença, tem vitória, tem alcance de destino nessa vida e naquela vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Não adianta crer na fé da avó. Minha avó é crente, não vale. Meu pai é crente, não vale. É você que precisa ter Jesus no seu coração. E Romanos diz assim, quem crer com o coração que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e que Ele é o Senhor. O que significa Senhor? Senhor significa Deus e dono de minha vida. No Império Romano tinha o culto ao imperador. No Império Brasileiro também. Tem o culto ao imperador. O culto ao imperador é assim. Quando ele passa, você abaixa a cabeça, ergue uma das mãos e fala, que imperador nós vamos escolher romano? Acho que o mais conhecido foi o Nero e o César, né? Tinha outros também. Mas vamos pensar no César. Ele passou, você ergue a mão e fala, Ave César. Só que você tinha que gritar, Ave César! Que significa ave, em latim quer dizer que os músicos já chegaram. Em latim quer dizer que César é Deus e dono de minha vida. Traduzido para o grego foi Kyrios. Quando uma pessoa naquele tempo dizia assim, Jesus é Kyrios, eles matavam, porque ele estava dizendo, o César não é Deus nem dono de minha vida, quem é Deus, dono da minha vida, é Jesus. A tradução para o português é pobre, virou Senhor. Por isso que lá em Romanos diz assim, aquele que crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e é o seu Senhor, será salvo. Por quê? Porque significa, eu vou dizer com a minha boca, Jesus é Deus e a partir de agora o dono da minha vida.
Quando você diz isso, a Bíblia Sagrada diz que Deus te dá 4 presentes. Primeiro, perdão de todos os seus pecados, todos, não importa quais, não importa quantos. Segundo, uma nova vida para viver nessa vida. Ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância quer dizer que nós vamos ser milionários. Tomara que todo mundo nessa sala amanhã amanheça milionário, incluindo eu. Mas vida em abundância é muito mais do que milionário. Vida em abundância é saber de onde eu vim, o meu significado, a minha importância e para onde eu estou indo, o meu propósito de vida. Vida em abundância é ter uma família gostosa, uma família que se ama, uma família que se perdoa, uma família que se comunica. Vida em abundância é isso. É uma vida de vitória no enfrentamento das tempestades, fornalhas e desertos da vida por causa da presença dele. Terceiro, ele disse, quem me recebe, recebe a luz porque eu sou a luz do mundo e nunca mais andará em trevas. Quando você recebe Jesus, a luz dele entra e tudo que é ruim sai. Sai tudo que é ruim, sai coisa ruim, sai urucubaca, ziquezira, sai coisa mandada, despachada, entregue, transportada, sai tudo isso. Sai macumba, boa cumba, qualquer cumba, sai tudo. Porque a luz de Jesus está aí, a coisa ruim fica fora. E quarto presente, a vida eterna com Jesus, o grande porto final da nossa existência. Mas para isso, diz a Bíblia, você precisa crer com o coração e confessar com a boca. O quê? Crer que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, que eu sou pecador, mas agora eu o reconheço como Deus e dono da minha vida, e eu o convido, entra, torne-se isso. O meu Deus, o dono de minha vida, o meu Salvador. Imediatamente ele entra, imediatamente ele começa um processo de transformação gostosa e maravilhosa da sua existência nesse planeta. Eu vou falar essa oração assim. Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou pecador. Mas agora eu abro a porta do meu coração e te convido, entra na minha vida. Torne-se hoje o meu Deus e dono de minha vida, o meu Salvador. E aí Ele vai perdoar os seus pecados, todos eles. Vai te dar uma nova vida nessa vida. Vai te dar a luz e a vida eterna. E você terá a garantia no enfrentamento das tempestades da vida, da presença dEle te ajudando no enfrentamento vitorioso das tempestades, fornalhas e tribulações da vida. Mas você precisa pedir para Jesus entrar. É a sua boca. No caso dos meus irmãos surdos, a mão. Quando você crê com o coração que Jesus morreu na cruz por você, e você se reconhece pecador e sem Jesus, com a sua mão, fala com Ele que você crê, pede para Ele entrar, e Ele vai entrar no seu coração. Se você nunca fez essa oração, eu estou atrasado aqui, mas eu vou fazer essa oração com você. Eu vou fazer a seguinte oração: Jesus querido, eu creio no Senhor, é verdade, eu sou ruim mesmo, mas agora eu te peço, entra no meu coração, torne-se o Deus de minha vida, o meu Salvador, e Ele vai te perdoar, Ele vai dar a luz, vai dar uma nova vida, vai garantir você para a vida eterna. Se você tão somente falar, Senhor eu creio, entra, Ele vai entrar no seu coração, amém? Então a igreja, eu vou pedir para a igreja orar e falar, Espírito Santo, trabalha no coração de quem está nos visitando, de quem está aqui algumas vezes, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ore isso, igreja, fica orando aí baixinho. E eu vou dizer uma coisa para você, não importa quantas vezes você já veio nessa igreja, não importa, mas agora é hora de você falar esta oração. Por quê? Porque a Bíblia manda. A Bíblia diz, crer com o coração e falar com a boca. É a Bíblia que manda. Se a Bíblia mandou, eu vou obedecer, porque a obediência traz o milagre, traz a bênção. Então, presta atenção na minha oração. E se você nunca fez uma oração como essa, use as minhas palavras agora, mas com fé, com verdade, com sinceridade. Não se importe com o que as pessoas vão pensar ou falar de você. Se importe com o que Deus está pensando e falando para você. Repete comigo essa oração, se você nunca o fez. Senhor Jesus, solta a tua voz, voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Não importa que seja um sussurro, quando você ouvir a tua voz, vai ficar forte para você. Quando você ouvir a tua voz, o inferno vai ouvir e vai ficar eternamente derrotado na sua vida. Quando você ouvir a tua voz, o Espírito de Deus já entrou no seu coração.
Solta a tua voz, repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração. Jesus, entra na minha vida, torne-se hoje o meu Deus, o dono de minha vida, o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém, amém. Eu não errei. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Agora Ele vai começar uma linda, maravilhosa jornada na sua vida, com a presença dEle. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante uma das mãos. Levante uma das mãos, não tenha medo, não tenha vergonha, lá em cima. Vou fazer um desafio enorme para você. Enquanto a gente canta esse hino, sai do seu lugar. Eu quero orar com você aqui. Vem, vem, vem aí, sai do seu lugar. Quando o primeiro levantar, o povo venha, venha, não tenha medo, desce de lá. Vem aqui, vamos orar juntos. Vamos cantar perseguição. A perseguição não Te abençoe. parou. Deus te abençoe. Igreja, Deus te abençoe. O Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Vem, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha, gosta mais de vida para a igreja. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha, venha, venha. Jesus está esperando você. Venha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Venha, jovem, vem. Deus abençoe você. Venha, venha. Venha, venha. Vem, por favor, acosta aqui e vira para frente. O povo que está aqui na frente. O povo que está aqui na frente. Olha para mim, por favor. Virem aqui para o auditório. Virem aqui para o auditório. Vira para o auditório aqui, gente. Acosta bem. Vira para o auditório. Igreja, eis aqui os seus novos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Tem vários conselheiros conversando com vocês. Esses conselheiros vão dar orientações para vocês. Eu vou orar. Você não precisa repetir porque você já orou. Só tem uma coisa que eu tenho que consertar e eu não sei como. Não sei como. Não sei nem se tem conserto que eu vou. Eu falei para você que Jesus só entra no coração de quem pede. Você pediu, Ele entrou. Eu só esqueci de dizer para eles que agora nunca mais Jesus vai sair do vosso coração. Amém? Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, obrigado por estas vidas que estão aqui se entregando ao Senhor. Verdadeiramente entra no coração de cada um deles e faz uma obra maravilhosa. Se for preciso, cura da saúde. Se tem problema emocional, cuida do emocional. Dá alegria, dá paz, dá visão, dá esperança, dá sonhos para essa gente. Entra na casa deles e abençoa a casa deles. Cuida deles, eu te peço. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida e seja o dono da vida deles para sempre. Eu declaro a derrota eterna de Satanás e declaro a vitória eterna de Jesus nestas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vem a orientação que vocês vão receber aí. Olha aqui para mim, não sai daqui sem esse folheto. Esse folheto vai dar orientações para vocês. Por favor, Deus abençoe. Deus abençoe, prazer conhecer vocês. Deus abençoe. Não sai daqui sem o folheto. Gente que não tem folheto na mão. Aqui ó, mais folheto, mais folheto.
Mais folheto para cá, para cá, para cá. Mais folheto. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito poderosamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora. Bom domingo para você. Que Deus te abençoe. Os pastores vão continuar atendendo aqui à frente. Não sai daqui sem dar os 5 abraços.